amigo, com o pastor. Amém? Obrigado. Boa noite, gente boa. Boa noite. Abramos nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. E se você também puder, marca a sua Bíblia também no Salmo 23. Vamos falar um pouco a respeito de algo que talvez seja estranho para o aniversário de uma igreja, porque a gente vai estar recorrendo ao Antigo Testamento e falando sobre a vida de Davi. Mas qual o motivo de estarmos neste texto? Porque é muito comum que na trajetória da vida da gente, a gente esteja sempre comparando o nosso bastidor com o palco dos outros, o nosso sofrimento com a alegria dos outros, a nossa semeadura com a colheita dos outros. E é interessante que a gente um dia está feliz com algo que acontece e daqui a pouco já está angustiado por algo que ainda está buscando. Então, o meu filho ele tem muito desejo de ter uma bateria e eu fiz um trato com ele em que a gente não iria pegar cartão emprestado de parente, a gente não iria comprar a bateria para ficar pagando em 1 milhão de vezes, mas todo mês a gente iria juntar R$100. Porque qual é a intenção? Que ele, apesar de pequeno, ele aprenda a valorizar o dinheiro. Que ele aprenda a ideia de que assim, o dinheiro não brota, as pessoas trabalham, as pessoas se esforçam, e que ele não seja aquela pessoa que assim, tem que ter tudo hoje, tudo para ontem, né? Com aquela busca desenfreada de uma gratificação imediata. Então as pessoas elas não querem fazer exercício, elas querem um comprimido. Elas não querem gastar menos do que ganham, elas querem o tigrinho. Então, ou seja, a mulher não quer casar com um cara duro e construir um patrimônio, ela quer um cara pronto. Então, ou seja, o marido não quer investir na mulher, né? Ele quer a outra mais bonita. Então, se a gente reparar, essa pressa, né, de querer sempre uma coisa rápida, isso não começa na idade adulta. Né? Então, eu pelo menos quero, né? Aí vai ser a escolha dele, se ele vai querer ser burro ou inteligente, mas assim, eu quero que meu filho seja um homem e não um menino, né? Não um garoto grande. E a gente sabe que assim, um homem não é forjado na comodidade, mas é na diversidade. Isso, você é uma criança, está ciente na minha pregação. Então, nesse caso, em relação a isso, peguei esse exemplo. Posso pegar inúmeros exemplos. Né? Vocês, obviamente, têm desafios na vida. Essa igreja tem desafios para o futuro. O país em que nós vivemos não é um país que facilita para o trabalhador. Eu trabalho com educação e, assim, eu lembro de uma frase de Darcy Ribeiro, quando ele fala que a crise da educação não é uma crise, mas é um projeto. Parece que nós somos treinados para ter cabeça vazia. Parece que nós somos treinados para ler e não entender um texto. Parece que nós somos treinados para votar em gente pior do que nós, para conduzir, seja município, estado, país, assim por diante. Então, diante de todos esses desafios, é importante a gente ter aquela consciência de que, antes de melhorar, piora. Se você quer uma obra bonita na sua cozinha, antes daquela cozinha bonita, vai ter aquele monte de peão lá. Dependendo do cara que você contratar, né, vai ficar 10 anos na sua casa. Dependendo de quanto você terminar de pagar, né? Tem gente que quer pagar logo para ficar livre, mas aí dá ruim. Então, ou seja, antes de melhorar, piora. Se você for fazer uma cirurgia plástica, antes do resultado final, vai ficar tudo cheio, tudo inchado. Quando você se programa assim, agora eu vou mudar meu hábito alimentar, você vai ficar com raiva, vai ficar mal-humorado, você vai ter dificuldade. Se você está estudando para um concurso, você vai ver os colegas passeando, todo mundo se divertindo. Então, eu não sei se você consegue perceber que, assim, é justamente essa fase que a gente não gosta de passar, que é a que define se nós vamos ser bem-sucedidos ou não. E aí, em relação à questão de avanço de igreja,
Todo mundo quer uma igreja boa, mas quem quer ser um bom membro? Esse é o caso. Tem uma frase muito irritante que eu gosto de falar. A igreja é o que seus membros são. A igreja tem o que os seus membros doam. A igreja faz o que seus membros fazem. Então, se eu quero uma igreja melhor, eu preciso ser melhor. Só que eu não quero ser melhor. Quem quer um filho melhor, precisa ser um pai melhor. Quem quer uma esposa melhor, precisa ser um marido melhor. Isso, controla essa criança. Então, nesse caso, cadê a mãe? Então, nessa brincadeira, em relação a isso, eu não sei se dá para você perceber que todos nós, né, ele sempre com a vontade aqui, tá, pastor? Desculpa. Aí, assim, em relação a isso, lá na nossa igreja ele não faz, né? Aí, em relação a isso, verdade, aqui ele fica à vontade. Em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que as pessoas, elas querem uma vida melhor, mas elas não querem mudar. E aí eu olho para a situação de Davi, eu vejo algo que Deus faz com a gente. Já que você não quer mudar, eu vou desestabilizar o seu chão, porque eu quero que você mude. Eu quero que você melhore. Aí, às vezes, quando eu estou dando orientação para os meus alunos, não é porque eu sou sábio, é porque eu sofri coisas que eles ainda não sofreram. Então, quando eles me perguntam sobre namoro, sobre fora de garota, né? Ou as meninas com 13 anos, aquele cara de 24, né? E aí eu vou conversar, ou seja, é simplesmente porque eu vi muita coisa ruim. Eu conheci muita gente má. Entende? Aí a gente vai passando por muito sofrimento, e nisso a gente tem repertório para orientar. Queria passar pelas coisas ruins que passei? Não. Mas foram elas que me deram habilidade para lidar com as coisas com as quais eu lido. Então, é isso que, assim, eu não acho que Deus do céu olha para a gente e fala assim, que legal pelo que a Adriana está passando. Não. Mas quem aqui faz atividade física sabe disso. Para você fortalecer o seu músculo, você tem que expor esse músculo ao desconforto. A pessoa fala assim, a partir de hoje agora você é um cara sarado. Aí ele pensa que vai fazer uma mágica. Não. A primeira semana é um inferno. Você quer tirar uma camisa, dói tudo, você não consegue. Você quer andar, você não consegue. Depois você se acostuma, mas a primeira semana é um caos. Então, se você reparar, não existe crescimento na comodidade. Não existe. Deus queria que Davi fosse rei, mas esse rei não seria forjado de graça. Não seria. Então, o que Deus fez para preparar esse rei? Permitiu dificuldades no seu caminho. Eu estou dizendo que Deus quer ver você chorando? Não. Eu estou dizendo que Deus quer ver você sofrendo? Não. Mas para você contar um testemunho de um milagre, você precisou ouvir alguém dizer, não tem mais nada para se fazer com você. Hoje eu como de tudo. Quase que eu falei bebo de tudo. Imagina, né? Se os crentes implicaram lá com a palavra no Malafaia, imagina se eu falo isso. Mas aí o que acontece? Pastor, não sei se está com pedra na cruz ou se cortou churrasco na tábua de Moisés, mas o que ele faz dá notícia. E aí, nesse caso, por exemplo, em relação a essas situações, quantas vezes, né, eu, por exemplo, eu fui ao médico para resolver problema de gastrite. E aí eu vou e tomo um tal de omeprazol, não resolve. Tomo um tal de pantoprazol, não resolve. Tomo um tal de lanzoprazol, não resolve. Né? Aí eu sei que eu tomei uns 4 prazóis aí da vida. Né? E nessa situação, chegou uma hora que a gastroenterologista falou para mim, não tem mais o que fazer com você. E ela me mandou para o psicólogo. E como eu melhorei? Mudando meus hábitos. Bebo refrigerante? Bebo. Mas não tem na minha geladeira. Eu não tenho neurose, mas eu mudei meus hábitos. Na hora da alimentação, mudei meus hábitos. Eu, por exemplo, minha pressão é baixa. Né? Então é coisa de 11/7, é uma coisa mais ou menos assim. Para eu não ficar com fraqueza, para eu não ter tontura, eu tenho que beber bastante água e comer toda hora. Só que eu não tenho muito apetite, nem muita sede. E aí, o que acontece? Eu precisei mudar meu hábito. E por aí vai. Então nós olhamos para cá, para o capítulo 20, e vemos o seguinte, esse trecho aqui, versículo 1, 2 e 3.
Depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que estou a um passo da morte. Então a gente está vendo aqui o Davi que recebeu a unção do profeta, o Davi que derrubou Golias, o Davi que já estava se aproximando da família real e que Deus disse para ele: você vai ser rei. Só que entre a promessa e o cumprimento tinha uma tribulação. E de acordo com aquela tribulação, parecia certo que ele morreria e não aconteceria. E aí eu lembro de uma música que o Reginaldo vivia cantando aqui: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. E o que acontece é que é justamente aí onde a gente fica assim: não vai acontecer. Só que a gente vive cantando que a última palavra vem de Deus. O diabo é complicado? Ele faz de tudo. É a vozinha na nossa cabeça. Geralmente é alguém próximo, é um parente, é um amigo, nossos irmãos de fé, gente do trabalho. Claro! Porque ele não vai ficar de braços cruzados vendo Deus ser glorificado na sua vida. Ele vai fazer alguma coisa para você desistir. Mas a questão é: e o Deus que te levantou? E o Deus que te chamou? E o Deus, igreja, que constituiu você nesse lugar? Ou você acha que Deus foi pego de surpresa por alguma coisa ruim que aconteceu? Ou você acha que Deus foi pego de surpresa por um problema na sua criação? Ou você acha que Deus foi pego de surpresa por um problema seu, seja cognitivo, emocional, familiar, financeiro? Será que Deus foi pego de surpresa? Não. Quando Deus chamou você, quando Deus criou você, Ele sabia. E Ele tinha algo para realizar através da sua vida. Mas você não pode parar. E aí eu lembro, né, tem a mensagem de uma música que eu gosto demais dela, em que o compositor diz: tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta para me ouvir. E aí você começa a pensar nas coisas que Deus já fez. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Olhei para algumas pessoas aqui e vi essas pessoas em situações bem críticas. E eu estou lembrando aqui. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. E eu acho que Deus não está falando só comigo, não. Você deve estar lembrando. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer:
Lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez, por mérito seu não, era a mão de Deus, segurando a tua mão para não cair, você não veio até aqui para desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. E aí, olha a situação. Dá para entender Davi. Pô, ele é um rei. Quem sou eu? Ele tem um exército, eu não tenho nada. Deus disse. Mas por que Deus deixou isso acontecer comigo? Às vezes não vem aquele pensamento, pelo menos na minha mente vem. Eu entendo que tem gente que merecia, eu não merecia. Tá, mas Deus está te treinando. Mas eu não fiz nada contra o fulano, por que ele fez isso comigo? Tá, você não fez, mas Deus está te treinando. Eu sou um bom filho, por que meu pai fez isso? Deus está te treinando. Eu fiz de tudo por esse moleque, por que ele faz isso? Deus está te treinando. Tanta mulher que não presta, por que esse cara faz isso comigo? Deus está te treinando. A questão é como você vai reagir. Vai sentar e chorar? Vai abaixar a cabeça e ficar lamentando? Vai ficar remoendo coisas ruins? Ou você vai, como a gente cantou agora há pouco, guarda alta? Eu vou cair, mas eu vou cair no campo. E se eu cair, eu vou levantar. Porque aqui tem guerreiro. Aí, acho que o diabo até deve se arrepender de ter feito coisas contra você. Porque a cada ataque dele você fica mais prudente, você fica mais sábio, você fica mais forte, você fica mais crente, você tem mais experiência, você tem mais esperança. Porque a tribulação, ela produz perseverança, paciência. A paciência produz esperança, e a esperança não confunde. Meu filho estava agoniado porque estava resfriado. Só que como eu passei por muitos resfriados, eu falei, vai passar. Parece que não vai passar. Eu concordo, eu entendo. Né? Segura. Aí, eu tenho que parar de citar. Então, nesse caso, por exemplo, parece que não vai passar. Só que Deus me deixou passar por tantos que eu sei que vai passar. Bom seria que eu nunca tivesse ficado resfriado. Mas foi justamente o meu sofrimento que me ajudou a orientá-lo. Então, como já viu, por exemplo, eu sou caçula de 6 irmãos. Da idade dele, eu já tinha quebrado o meu braço 2 vezes, deslocado o outro uma vez. Sem falar dos dedos arrebentados, jogando aquelas bolas dentes de leite na rua. Então, por quê? Eu era um caçula, eu já não era mais criado pelos pais, eu era criado pelos irmãos, entendeu? Já era um negócio assim, cadê o Romeu? Tá na rua, entende? Meu apelido na favela era dorme sujo e acorda limpo. Então, o que acontece? É um tipo de situação que você vai se desenvolvendo, você vai crescendo. Até porque, conforme eu falei agora há pouco, né? Pro Tião ali, a gente estava falando, não, tô aqui na luta. Eu falei, ó, a luta só acaba quando a gente morre. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem problemas. Alguns anos atrás eu não precisava de óculos. Alguns anos atrás, quando eu fazia um agachamento, eu não sentia o joelho. Se eu fizer um agachamento tarde da noite em casa, eu escuto o barulho. Estou falando sério. Só que eu não posso deixar de fazer agachamento. Eu preciso fortalecer a minha perna. Já viu idosos que na hora de levantar, na hora de sentar, é uma dificuldade? Envelhecer é um fato, mas eu quero envelhecer com dignidade. A hora é agora. A hora é agora. Não tem um dia que eu não faça pelo menos 10 a 20 flexões de braço. Eu estou envelhecendo, eu preciso cuidar da minha estrutura. É fácil? Não! Claro que não é fácil. Fácil é ficar deitado no sofá, comendo fofura, bebendo refrigerante. Só que aí como é que vai ser lá na frente? Então a gente olha aqui e observa algo bastante interessante. Você vê, primeiro,
né? Que Davi está naquela crise. Mas o que eu fiz? Davi, sua história não acaba aqui. Por mais que tudo pareça caótico, por mais que o médico tenha dito que não tem jeito, por mais que pareça que assim, sua família acabou. É bom lembrar que o milagre acontece quando não existe mais saída. Eu quero viver um milagre! Quem quer viver um milagre não percebe que está pedindo o quê? Eu quero viver uma situação que não tem solução. Milagre é isso. Milagre é o extraordinário. O ordinário é o quê? Você estuda, você trabalha, você tem dinheiro, você aprende as coisas, você se desenvolve. O ordinário é esse. O ordinário é você vai cuidar da saúde, vai se precaver. O extraordinário é o quê? Não tem nada que você possa fazer. Não tem nada, nada. Você vai ir para a justiça, não vai conseguir. Você vai procurar o médico, não vai conseguir. Você vai bater na porta dos amigos e não vai conseguir. Sabe aquela hora quando você liga para alguém e você até chora e do lado você só escuta silêncio? Para mim foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi aquela voz assim: você está sozinho. Ou chora e fica aí, ou arregaça as mangas e parte para cima. O Batman não vem. É você ou você. Aí na hora você fala assim: mas espera aí, quando o fulano precisou, quando o Beltrano... esquece. A questão é, você vai se entregar? Davi está em crise. Davi está nervoso. Ele só não consegue perceber, a história dele não acaba ali. A gente sabe que Davi se torna rei de Israel. A gente sabe que Davi morre velho, no conforto, bem, rico. Mas ali não parece que isso vai acontecer. Parece que a vida dele vai acabar ali. Parece. Mas lembra, parece. Quando algo parece, não quer dizer que é o fato. Não faço ideia de qual é a sua tribulação, mas a sua história não acaba aqui. Por mais que a situação esteja caótica, por mais que ela pareça sem solução, Deus te trouxe aqui por um motivo. E como eu falei agora há pouco, de repente, talvez você estivesse esperando eu falar alguma coisa, porque igreja, mas eu não sei se eu vou perceber. Não tem como a igreja ser forte com um crente fraco. Não tem como as pessoas fazerem obra de fé quando elas não confiam em Deus. Não tem como uma pessoa ter os olhos brilhando quando elas vivem reclamando, lamuriando, lamentando e lembrando de todo o mal que lhe fizeram. Estava conversando com uma aluna, que não gosta de uma determinada professora, e eu falei para ela: olha, você não ganha nada alimentando isso. Você só vai se sentir mal. Você vai lembrar dela e vai se sentir mal. Você vai pensar nela e vai se sentir mal. Esquece isso. Esquece. As pessoas só podem fazer você sofrer uma vez. A segunda vez que ela fizer você sofrer é por sua culpa. Você que está lembrando. Você que está trazendo de volta. Quando eu era criança, o meu pai não me deu um cachorro. Já era. Às vezes, gente... Você já está com 50 anos, compra o teu cachorro, esquece, larga essa cachaça. Entende? Aí a pessoa ela fica naquilo, sabe? Fica lembrando do vacilo do marido há 25 anos atrás, do erro da esposa há 10 anos atrás. Foi aquela terça-feira, 7h30 da manhã, estava chovendo e você, sabe? Sua história não acaba aqui, sabe? Realize sonhos, vai para cima, faz alguma coisa acontecer. Sabe? Assim, é que nem, por exemplo, a pessoa olha e fala assim: mas eu já estou velho. Gente, o McDonald's não foi elaborado por um garoto de 20 anos. Entende? Ou seja, existem pessoas que elas continuam sonhando, os olhos brilhando.
Ah, mas eu apanhei muito da vida. Que bom, pelo menos você aguenta a pancada. Se você aguenta a pancada, as pancadas não intimidam você. Agora, quem nunca apanhou da vida, na primeira pancada, olha, uma dormideira. Não aguenta. Entende? Às vezes eu olho para a nova geração com tantas vantagens, mas é um pessoal que não sabe lutar. É um pessoal que não sabe insistir, que não sabe perseverar. Eu lembro que um cara veio me zoar, porque minha letra é feia, né? Aí o cara veio me zoar, eu falei, aluno, você quer me zoar? Eu sou da época do bullying, cara. A menina me chamava de macaco e me beijava na salada mista. Tu tá pensando o quê, rapaz? Você vai me zoar? Uma pessoa que tudo chama a mãe para ver emprego, vai com pai e mãe. Quando eu penso que essa gente vai pagar o INSS. Então, aí você olha para cá, olha, falando para não lamentar, estou lamentando aqui. Então você vê que, Davi, tua história não acaba aqui. Não acaba. E aí, o que eu fiz? Ó vida, ó céus, ó azar. Só que, assim como esse momento de caos é complicado, também Deus mostra a sua fidelidade através de algumas pessoas. Porque mesmo que eu ande por um vale sombrio e mortal, eu não vou temer mal algum, porque Deus está comigo. E Deus mostrou isso para Davi através de Jonatas. Deus podia contar, Davi podia contar com a lealdade de um amigo. Coisa boa é a adversidade, porque ela atesta quem realmente está do seu lado. Você com dinheiro, vai aparecer o zap da outra lá. Oi, sumido. Agora em duro. Sai com o carro da concessionária e vai lá no posto. A menina mais bonita lá vai rir com a sua cara. Que é completo? Sabe como é que eu testo isso? Como a mulher me trata longe da minha esposa, como ela me trata perto da minha esposa. Se eu percebo que ela mudou, eu digo, capeta tá aí. Então, nesse caso, né, em relação a isso, eu não sei se dá para você perceber que quando você está na adversidade, quem está do seu lado é quem você deve levar quando você sair da adversidade. Amém? E se não tiver ninguém, beleza, pelo menos acabou a falsidade, você sabe quem é quem. Entende? Porque os inimigos, eles são circunstanciais, mas os amigos são para sempre. Inimigo é o seguinte, vamos supor, você é o lavador de copo da lanchonete. Você foi promovido para encarregado. Vai ter aqueles colegas seus que vão torcer como que legal, mas vai ter aquele que fala assim, mas ele não sei o que, não sei o que lá. Lá, está sempre com o jaleco sujo, foi promovido. E não sei, ou seja, ele vai caçar coisa. Ele vai chegar para o gerente e vai falar assim, ó o teu encarregado, o que ele está fazendo. Entende? Tem gente que é assim. Basta você ir para outra lanchonete, acabou, ele não é mais teu inimigo. Agora o amigo não, daqui a 10 anos, vocês trabalhavam junto, vai ter um churrasco na sua casa, ele vai ter um almoço. Então, a gente precisa aprender a valorizar as pessoas que amam a gente. A gente precisa valorizar as pessoas que estão na adversidade com a gente. A gente precisa valorizar aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, é isso que, muitas vezes, nós não estamos infelizes, nós fabricamos a infelicidade. Entende? É como, por exemplo, eu usei o caso da bateria. Eu poderia ficar feliz porque a gente está cada vez mais perto da compra da bateria, ou ficar triste pensando como é que vai ser a conversa com os vizinhos. Não comprei a bateria não chegou, basta cada dia o seu mal. E a gente fica sofrendo por antecedência. Você já viu o gato sofrendo de estresse? Não, o cara está lá de boa. Entende? Hoje eu estava passando, agora não sei se foi na Joaquim da Costa Lima ou se foi na Automóvel Clube, 2 cachorros correndo no meio da pista, brincando. Eu pensei assim, daqui a pouco não está esmagado aqui. Eles não estavam nem aí. A gente aumenta o salário e fica preocupado. É promovido, fica angustiado. Né? Aí, eu sei que do jeito que eu falo parece que eu sou machista, né? Mas vamos falar de mulher de novo. Aí o cara, por exemplo, ele arruma uma namorada bonita, ele está angustiado porque todo mundo olha. Mas se ela ficar feia, ninguém olha. Aí o que acontece? Nessa situação, eu não sei se dá para perceber que assim, o indivíduo ele fica fabricando problemas.
fica fabricando problemas. Né? Então, ou seja, ele quer um bom emprego, mas quando ele arruma um bom emprego, ele fica nervoso, ansioso, estressado, porque ele tem medo de alguém puxar o tapete dele. Aí nisso ele fica num emprego medíocre, ele fica reclamando porque ele não é bem tratado. Aí, eu não sei se você consegue raciocinar comigo. A questão não é o que acontece, é como você vê o que acontece. Uma coisa é o problema, é a dor. Outra coisa é o sofrimento. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Você vai se machucar. Pessoas vão fazer coisas ruins contra você. Problemas vão surgir. Agora, como você interpreta é que faz a diferença. Ontem, não estou melhor do que o pai do Cris, né? Eu tenho 3 empregos. De manhã, eu trabalho numa escola dando aula de professor de língua portuguesa. À tarde, eu sou auxiliar de serviços gerais no aeroporto. E de noite, eu dou aula de hermenêutica no seminário. E aí, nesse caso, até porque os irmãos aqui sabem que eu quero ficar rico, né? E eu vi um vídeo, mesmo 5 minutos, Adriana, ensinando. Você tem que ganhar mais, gastar menos e investir. Gastar menos eu estou aprendendo. Agora tem que aprender a ganhar mais. Mas, voltando, né, viu? É simples ficar rico. Eu não sei porque eu não aprendi isso antes. Mas, voltando para cá. Um colega meu estava chateado porque o MC Cabelinho estava com os equipamentos lá. Ele, né, ia botar as bagagens para ir para o avião. Aí, para mim, o Cabelinho é o chefinho. Desculpa, gente, eu não entendo essas paradas. Eu sou da época de Gilberto Gil, né, Gal Costa, né, Djavan, essas coisas assim. Aí, nisso, eu falei, Cabelinho, quem é Cabelinho? Aí quando ele me contou algumas coisas que esse Cabelinho canta, eu falei, cara, ele canta isso mesmo? E tem mulher que dança isso? Porque hoje em dia a mulher não é empoderada, né, quer ser tratada com respeito. Como é que a mulher quer ser tratada com respeito e dança isso, né? Porque hoje se você olhar para uma mulher é assédio. Como é que você canta? Ele me contando as coisas, né? Aí nessa brincadeira eu falei, cara, tu tá com raiva do cara? É por causa desse cara que a gente tem emprego. Carrega as caixas aí, bota as malas aí com alegria. Ou seja, a pessoa não se dá conta. Aí eu chego no trabalho, né? E o cara fala assim, Roberto, tem uns negócios aqui para arrumar. Eu falei, graças a Deus. Porque se não tiver trabalho, a empresa não precisa de mim. Já reparou? A gente ganha dinheiro resolvendo problemas. E tem uns burros aí que não querem trabalho. Ou seja, ele quer receber salário sem trabalhar. Vai chegar uma hora que a empresa vai falar assim, poxa, eu pago, ele não trabalha, estou gastando dinheiro à toa. Eu quero muito que as empresas precisem de mim. Eu quero que os pais dos alunos precisem de mim. Eu quero que o diretor pense 3, 4 vezes antes de me demitir. Quando, por exemplo, lá na faxina, o gerente pensar em mandar embora, peraí, o Roberlan faz isso, faz aquilo outro, não fica morcegando, não fica lá. Eu quero que as pessoas pensem isso. Quando a Gisele pensar em me deixar, eu quero que ela pense, pô, tudo bem, mais bonito eu arrumo, com mais dinheiro eu arrumo, né? Mais novo eu não sei, né? Porque ela também já está de idade. Mas o que acontece? Agora vamos lá. Igual a ele, aí é que está o lance. Aí é que está o lance. Você faz a diferença de modo que as pessoas se arrependam e falem assim, caraca. Entende? Agora eu pensar assim, poxa, eu perdi quando eu dispensei esse cara. A empresa falar, eu perdi por não ter contratado esse cara. É isso que eu quero. Eu estou me lixando se alguém vai gostar de mim ou vai me aceitar. Mas eu quero que percebam. Opa, esse cara tem valor. Agora, para isso acontecer, eu preciso me valorizar. Para isso acontecer, você precisa se valorizar. É o que eu falo para os meninos. Né? Eu falo, cara, em vez de você ficar correndo atrás de mulher, você tem que investir em si. Vai estudar, faz um concurso. Eu duvido que quando você for cadete da aeronáutica, se não vai ser um pouco mais fácil de arrumar namorado. Agora, deixa de estudar por causa de garoto. Aí vai pedir esmola para para 2. Então, ou seja, você olha para a situação aqui e percebe a fidelidade das pessoas. A fidelidade, quem realmente é seu amigo. Mas em tudo isso, você percebe o cuidado de Deus. O Salmo 23, versículo 1 diz, o Senhor é aquele que me pastoreia. De nada terei falta, porque Deus está cuidando de tudo. De tudo. Lá em casa a gente tem um esquema, né? A gente não chegou a combinar. De um lado, é aquela coisa de, pô, fiz
disso, precisa daquilo, precisa daquilo outro. Comigo é outra situação. Porque eu sei que a vida vai ser dura comigo. Então, eu não vou ser duro com a vida. Mas um pouco de estresse a gente coloca. Um pouco de pressão a gente coloca. Porque a vida não vai ser fácil para ele. O problema é que às vezes a gente pensa que Deus é como um pai que mima. Não. Deus não tem uma plantação de alfaces, mas carvalhos de justiça para a sua glória. E o carvalho vai levar vento, vai ser balançado para a raiz ficar ali, ó, bem fincada. E ter bastante nutrição. Não tem como você forjar soldados para a guerra molengas. Imagina, vamos supor, precisamos de fuzileiros navais para a guerra. Ainda mais do jeito que está o Brasil, está escadente de guerra para os Estados Unidos. Já pensou o Brasil enfrentando os Estados Unidos na guerra? É muita hora. A gente está demais agora, né? Então, vamos supor que de repente, né, o Brasil, né, do jeito que, né, a gente está bravo pra caramba se metendo nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Aí, como é que é o treino do fuzileiro? Mingauzinho, dormindo até tarde. Sargento, traz o meu milkshake. É assim? Não tem como. O cara desse não vai pra guerra. Como é que a gente vai enfrentar o diabo? Pensa comigo. Como é que você vai enfrentar o diabo e você às vezes não faz o básico? Entende? Imagina, agora eu não lembro se era a lagartixa que minha sogra tinha medo, que eu falava assim, mas meu Deus do céu, eu vou expulsar demônio e tem medo de lagartixa. Deu para entender? Então, ou seja, às vezes a gente não para pensar. Sabe, a gente precisa se desenvolver. E por último, aquele negócio, vocês me convidaram, vocês sabem que eu gosto de pregar. Então, mas vou parar aqui já, né? Então, assim, até para o pastor Alves me chamar de novo. Então, nessa situação, só por isso, senão eu ia continuar. Mas nesse caso aqui, o versículo 3, né? Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia e pensou, Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Então, aí, ou seja, é aquela consciência de que assim, só Deus agora. Só Deus. Eu estou a um passo da morte. Eu não tenho mais saída. Entende? É aquele caso assim, o que eu faço? O médico falou que não tem mais jeito. O advogado falou que essa causa está perdida. Ou seja, é aquela situação em que eu olho e não tem mais nada. Mas aí é onde vem a questão da esperança. Eu não sei se de repente tem alguma coisa que para você parece que não vai mudar. Aquela pessoa nunca vai me perdoar. Tem um dó maior aí só para a gente tentar arriscar? Porque a gente vai... Já viu aquelas igrejas que o cara pede dó maior, mas canta em outra nota? Né? Então eu não sei se é. Sol. Vê só. Perfeito. E aí então, nesse caso, aquela situação em que você pensa assim, daqui nada mais vai mudar. Aquela pessoa não vai me perdoar. Eu estou muito velho para entrar no mercado de trabalho. Ou meu ministério não vai romper. Eu lembro que, vindo do seminário, o pastor Benício chegou para mim e falou assim, rapaz, Deus ainda vai fazer muita coisa. Eu falei, pastor, já estou velho, pastor, 51 anos de idade já na cara. O que tem mais para acontecer na minha vida? Ele, pô, se você está velho, e eu, hein? Eu falei, não, mas só está bem. Eu estava querendo falar de mim, mas acabei falando demais. Então, nesse caso, assim, às vezes você olha e fala assim, o que mais? Vamos olhar para o alto. Olha para cima. O Deus que tem cuidado de você até hoje. Lembra? Você estava na barriga da sua mãe, você nem fazia ideia do que era a vida. Deus estava cuidando de você. Já viu quantas mulheres perdem bebês? Sua mãe não perdeu você, você fez. Já viu a saúde de um recém-nascido, gente? Pelo amor de Deus. É resfriado daqui, é cólica de lá, é problema de não sei o quê. E eu fico pensando, meu Deus, como é que a gente consegue sobreviver com tanto problema de saúde? E na minha infância era mais complicado ainda. Aí de repente você não foi
digamos, a mãe não limpou direito, assadura, fica todo ferido, todo arrebentado. Aí você às vezes vai para o hospital por causa de uma fratura, pega pneumonia. Deus cuidou de você na infância. Quando eu penso que uma pessoa pode morrer de leptospirose em pouco tempo, e a gente pegando enchentes, tomando banho em água de chuva, essas coisas, Deus cuidou da gente. Aí você vai e consegue o primeiro emprego. Aí você consegue sustentar sua família. Você está aí até hoje conseguindo ter tua casa. Observe bem. Ah, mas eu moro de aluguel, está conseguindo pagar o aluguel. Está dando para entender? Ah, aí eu lembro de uma vez uma senhora para mim: ah, pastor, eu estou sentindo tanta dor, mas a senhora está viva. Sabe por que a senhora está sentindo essa dor por causa da velhice? Porque a senhora não morreu nova. Se a senhora tivesse morrido com 20 anos, não estaria com esse problema. Aí, o povo não pode reclamar comigo, não. Não gosta não. Entende? Irmã, ou era morrer jovem ou morrer velha. Eu quero morrer velha. Entende? Eu quero morrer velha. Então, quantas vezes, sabe, a gente não se dá conta. E já vou terminar aqui já, tá, gente? Tá todo mundo aqui falando para terminar logo. Então, nesse caso, a sua história não acaba aqui, por mais que a situação esteja caótica. A sua história não acaba aqui, porque você pode contar com a fidelidade de Deus. Amém. E a sua história não acaba aqui. Por isso você pode ter esperança. Deus está cuidando de você. Amém. Você pode ficar de pé? Amém. Graças a Deus. A perna está funcionando. E aí eu gostaria que você estivesse pensando um pouquinho. Essa música está bastante batida. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem um Deus só, isso aí, que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde? Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Tá conseguindo? Lembrar de todo o livramento que você já passou. Pensou? Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: o quê? Esse aí vou levantar. Vem com a gente. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Declara! Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Vou te dizer que vai acontecer. Uma noite falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Se você tem Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo. Ele fez suas lágrimas e mandou te dizer: Deus está cuidando. Aí pensa no passado, lembra agora. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Consegue lembrar?
livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore! Não chore, quem cuida de você morre. Levanta! Pedro vai passar. De você dorme. Levanta. Tem muita gente que ama. Acredita nisso. E vai acontecer. Que tudo vai passar. Eterno Deus, obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor dissesse, Pai, a gente não turbar o nosso coração, mas crer nesse Deus maravilhoso. Na casa do meu Pai há muita morada, essa cima toda eu gostaria de preparar. Pai, obrigado porque, além de uma casa, nós temos o Consolador, o Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, porque o salmista, lá no Salmo 92,14, diz que na nossa velhice daríamos muitos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque em meio às lutas, Senhor Deus, em meio às perseguições, em meio às provações, o Senhor se faz presente. Embora muitas vezes, ó Deus, achamos que estamos sozinhos nesta caminhada. Mas obrigado porque nós percebemos que na pegada da areia, do mar, Senhor Deus, vamos dizer assim, numa analogia, o Senhor tem carregado cada um de nós de volta. Pai, muito obrigado por essa esperança que temos na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, que faz de nós homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, ó Deus, vitoriosos pelo precioso sangue de Jesus. Pai, obrigado pela mensagem desta noite. Obrigado, Pai, porque Davi sendo um pequeno guerreiro, mas ele venceu batalha, porque ele sabia do Deus que ele tinha acreditado, do Deus que ele andava, do Deus que ele determinou. É nesse nome, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, que nós venceremos grandes ganhos na nossa vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por 34 anos de vitória desta igreja, entre tantos e marcantes. Mas o Senhor, ó Deus, tem designado homens e mulheres, servos seus, que são sempre habitantes desta obra, porque sabemos que esta obra não é nossa, essa obra é do Senhor, e por isso, Pai, queremos ser inabalados deste grande trabalho, desta grande missão. Abençoa cada irmão que aqui nos visitou, cada família aqui representada, que eles possam sair daqui sabendo que há uma presença real, um Deus que é digno de toda honra, de toda glória, e que Jesus se faz presente, para que eles possam entender que só em Jesus podemos ter salvação, que só em Jesus podemos ter a vida eterna, que só em Jesus podemos resolver os nossos problemas, mas que precisamos ser guerreiros, que precisamos tomar uma decisão nossa, Pai. Obrigado pela vida do pastor Belão, obrigado pela sua esposa, Senhor, pelo seu filho. Obrigado, Pai, porque ele tem sido o exemplo do pastor, de um marido, de um esposo, de um pai. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos a amar o Senhor. E obrigado porque aprendemos a amar, Senhor Deus, a cada um desses irmãos
daqui são membros, daqui fazem parte e daqui também nos visitam, Senhor Deus, todas as quartas, todas as manhãs. Abençoe essas famílias. Senhor Deus, que eles possam colocar os seus problemas na mão desse Jesus maravilhoso e acalma o mar, e acalma a tempestade, Pai. Senhor, que a tua graça, o amor do seu Filho Jesus Cristo, as forças de consolação do teu Santo Espírito, esteja sobre esta igreja, presente, local. Esteja, Pai, representado por cada família, Senhor. Ah, Deus, na janela 1040. Senhor Deus, Pai, missionários voluntários, meu povo de Deus, missões nacionais, estaduais, mundiais. Ah, lá na janela 1040, na igreja perseguida, Senhor Deus, a Cristolândia, os radicais, ó Pai, de agora e para todos sempre, quando digam amém e amém. Que Deus abençoe, amados. Vamos orar para que, quando